Então, eu queria te perguntar, a primeira coisa que você apresentasse, falasse sobre o Eva Project, sobre você, sobre como, sobre tudo, enfim. Fala tudo, só fala. Fala bastante. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu sou uma mulher como qualquer outra mulher, que precisa entender o propósito que ela carrega, que precisa manifestar e que talvez ninguém investiu, sabe? Ninguém investiu nessa mulher. Então eu passei por isso, eu tive oportunidades e tudo mais, mas falando de propósito, na minha época não tinha ninguém falando de propósito. Então acho que eu sou uma mulher como qualquer outra que carrega o ingrediente e que pode sim viver um propósito maior. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu sou Letícia Leme, eu tenho 30 anos, eu sou iniciadora, né, da Eva Project com mais uma mulher, a Areta. Eu comecei, ela se conectou e hoje nós somos as iniciadoras que a gente fez tudo isso acontecer. Então, esse é um projeto que nasceu lá na África do Sul, onde eu morei por 3 anos, com pessoas que também viviam propósito, buscavam propósitos. E isso me permitiu ter contato com novas realidades, né? Porque não só lá, mas eu já visitei 7 países e quero visitar muitos outros, e cada um com uma particularidade, cada um com uma característica, e você vai ganhando um pouquinho de cada um desses universos, e você vai, principalmente, a minha ótica, né? Olhar para o papel da mulher em cada tipo de ambiente, em cada sociedade, em cada cultura. Eu acho que isso traz para a gente coisas que são completamente diferentes, mas também traz uma percepção de coisas que são iguais. Os mesmos desafios, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos que toda mulher tem, independente se ela está em Botsuana ou se ela está no Brasil, né? Então, acho que isso é uma perspectiva legal. Eu sou formada em comunicação, sou bacharel em comunicação e estava fazendo a faculdade de Direito quando eu resolvi ir para a África e é isso. E a minha vida virou completamente. É claro que isso não é uma premissa, mas com a minha história foi assim. Hoje ajudo mulheres a identificar o propósito delas também. A gente tem um curso no EVA, tem um curso avançado. A gente acompanha, a gente já treinou mais de 170. A Areta sabe dos números melhor do que eu, mas mais de 170, se não me engano, ou 80, 180 mulheres que a gente já treinou na África, no Brasil. A gente teve workshop de treinamento em 2019 na África e em 2020 a gente teve no começo do ano, a gente foi para Bahia, para Eunápolis e para Porto Seguro fazer treinamentos com as mulheres lá também. Foi muito legal. E agora, o nosso Legal. desejo já era estar fazendo alguns treinamentos aqui, né? Mas em função desse momento que a gente está vivendo, a gente está focando no conteúdo digital, desenvolver conteúdo, relacionamento com as pessoas dessa forma. Acho que falar um pouquinho de mim é isso. Sou, né, co-iniciadora da Base 33, que nasceu lá na África também. E já a gente já ajudou aí já foi mais de 200, com certeza, alunos, né, a irem para a África e viver uma experiência de propósito. Então tem bastante carga de propósito aí, pessoas com propósito, ambientes de propósito. Essa palavra, eu sei que tem muita gente falando de propósito, mas a gente precisa estar sensível para olhar e ver quem está vivendo o propósito, e não quem está Sim. falando sobre, porque tem uma distância entre você viver e você falar do assunto, né? Então, acho que falando um pouquinho de mim é isso. Tem mais Eu adorei. algum ponto que eu não falei? Não sei, que eu esqueci. Eu falo muito também. Foi ótimo. Eu gostei que você falou que você é uma mulher real e que você não teve essa semente plantada desde cedo. Que não foi uma coisa que, tipo, te incentivaram que você olhasse pro seu propósito. Você olhou pro seu Exatamente. propósito na vida adulta. Você já tinha uma vida estruturada. Eu entendi, assim, acho que é importante trazer algumas bases antes de falar. Por isso que no Eva o E é embasamento. Porque sem base, as coisas que a gente fala ficam soltas, né? Então, eu vou trazer um pouquinho de base, que eu acho que é importante. Eu acredito que toda mulher tem um ingrediente. Tem Certo. um ou mais ingredientes, uma característica que seja muito forte. E eu acredito que esses ingredientes eles são diretamente relacionados com o propósito que a gente carrega, com aquilo que a gente vai fazer na vida, né?
E a missão que a gente tem na vida, enfim, cada pessoa chama de um jeito, mas eu acredito nisso. E pensando no ingrediente que responde um propósito, você já tem isso, você nasceu com isso. Assim como a sua digital, ela não é inerente. Ah, eu comecei a ter digital com. Não, você tem isso, faz Não, parte de seu. você, nasceu com você. Então eu acredito que os nossos ingredientes, as nossas, isso já nasceu com a gente. Muitas pessoas passam pela vida sem identificar, porque são condicionadas no trabalho, no perfil, no histórico familiar. Então, o pai é isso, né, no caso da mãe, a mãe é isso, então eu também sou isso, então a filha vai ser isso. E aí fica uma questão cíclica de limitação. Mas eu realmente acredito que todo mundo já nasceu. Isso vale, claro, para homens e mulheres, é que a gente está falando especificamente de mulher aqui. Mas a gente já nasceu com essa característica, nasceu com esse ingrediente. E o nosso desafio na vida, na caminhada, é trazer esse ingrediente à tona, entender o que a gente vai fazer Ativar. com aquilo, exatamente. Então, o que você vai fazer com isso? Tá aí dentro de você, mas se você não se mover por isso, vai ser uma coisa que você sempre gostou, mas você nunca viveu. Acho que essa é uma base importante. Então, todo mundo. Eu realmente identifiquei essa dinâmica do propósito e comecei a viver por propósito já a partir dos 20 pouquinhos, né? Mas isso não quer dizer que eu estava completamente distante do meu ingrediente, porque eu já vivia, já acompanhava mulheres, já conversava com pessoas, já, sabe? A gente vai tendo dicas na vida daquilo que a gente tem de ingrediente. Faz As todo situações que sentido. a gente está vai dando umas dicasinhas, assim, olha, você tem talento para isso, ou para isso, para isso. E isso faz com que a gente tenha essa perspectiva mais clara depois. É claro que maturidade, tempo, não que a gente vai limitar que não tem como uma pessoa mais nova viver o propósito, porque a gente tem, por exemplo, na base, uma menina que foi para a África pela primeira vez com 17 anos, 18. Então, e ela hoje flui no Peru, já foi para a África, em outros países, tem projeto, então assim, tem uma extrema clareza que muitas mulheres mais velhas não têm. Então, eu não acho que isso está Independente da condicionado à idade. idade, mas eu entendo que isso está condicionado de alguma forma à questão da maturidade, para você conseguir Sim, entender e identificar isso na sua vida, né? Acho que eu essa é uma perguntei no base importante sentido. para a gente colocar. Não, eu perguntei no sentido porque às vezes com os afazeres da vida e com as nossas responsabilidades e com tudo que a gente vai recebendo, a gente esquece às vezes de olhar pra gente e identificar, sabe, o que eu nasci pra fazer? Será que eu tô satisfeita? Exatamente. Será que eu tô feliz? Então foi nesse sentido Exatamente. principalmente quando a gente é mulher, a gente tem essa necessidade de agradar às vezes o outro, de olhar mais pra fora do que pra dentro. Exatamente. Eu acho que é isso. Isso você tocou num ponto muito importante. Porque a gente, como mulher, a gente tem uma série de expectativas sociais. Então, como Exatamente. assim? Existe a expectativa social do que você vai fazer, do que você vai estudar, a expectativa social de quando você vai casar, a expectativa social de que você vai ter filhos logo, ou enfim, quando você vai ter filhos. Né? Se uma mulher casa, a sogra e a mãe já quer o neto, né? Então a gente lida com uma série de expectativas sociais. E essas expectativas sociais, elas fazem com que a gente não tenha tempo para se questionar. Porque às vezes a gente está tão focado em atender isso, ou então aquela expectativa social a gente internaliza. Então, assim, eu pego uma expectativa, o que que eu vou estudar? Eu preciso estudar alguma coisa. E você começa a ficar ansiosa. E você começa a se agitar, porque, meu Deus, eu preciso estudar, o que eu vou fazer? E aí você começa a fazer por ansiedade, não porque você está refletindo, demandando tempo, entendendo quem você é e tudo mais. Então, por uma questão, acho que uma característica social mesmo, a tendência da mulher é não ter esse tempo para olhar e falar, tá bom, o que que eu vou fazer, né? E aí a gente, quando a gente não tem isso naturalmente, a gente precisa passar em algum nível da vida por uma ruptura. Então, Sim. não que seja uma ruptura, por exemplo, como a que eu vivi. Nossa, vou de trabalho, faculdade, vida e tudo mais para viver num outro país. Não necessariamente vai ser esse nível de ruptura, mas vai ter alguma ruptura entre a expectativa que as pessoas têm de você e aquilo que você realmente tem que viver. Porque eu acredito hoje, talvez seja até uma afirmação forte, mas eu acredito hoje
que existe felicidade no propósito. Uma mulher, ela é plena, realizada, quando ela está vivendo aquilo que ela nasceu para viver. Aí sim ela vai estar realizada. Não quer dizer que tudo vai dar certo, que são flores, não é nada disso. Mas pelo menos ela vai ser realizada, feliz, né? Vivendo o propósito, aquilo que ela nasceu para viver. Então, acho que isso é um ponto importante de falar das expectativas, né? Eu gostei de uma coisa que você falou, que um questionamento de amigas minhas, de pessoas que me acompanham, que é a necessidade de agradar, que tá sempre muito acompanhada. E você falou que tem que ter uma ruptura da necessidade de agradar pra gente começar a viver aquilo e se questionar. Como que foi essa ruptura pra Exatamente. você? Eu acho que a primeira coisa foi mudar de cenário. Eu acho que a ruptura ela pode acontecer, né, quando você tem um forte impacto emocional ou quando você está fora do ambiente convencional. Por exemplo, uma pessoa que vai estudar em outra cidade. Cara, é uma ruptura. E ela tem um novo momento, vai morar sozinha ou mudou completamente de perfil profissional, assumiu uma posição que exige talvez um nível mais de seriedade e tudo mais. Então, tudo isso são rupturas de algo que você era e algo que você vai ser. É claro que vai ser uma ruptura de verdade quando você enfatizar isso e o teu momento e uma série de características que são pessoais. Mas a minha ruptura, por exemplo, aconteceu quando eu fui para a África. Eu estava num país novo, eu não conhecia as pessoas com as quais eu passei a morar. Não é que não, eu morei com pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida, né? E falando uma língua completamente diferente, numa cultura completamente diferente. A cultura africana é extremamente machista, é muito difícil. A gente não podia sair na rua sem ter algum homem com a gente não podia andar de transporte público, uma série de a gente não pode. Para quem vive numa cidade como São Paulo, que você sai da sua casa, pega o ônibus, está do outro lado da cidade assim, em 2 horas, sei lá, isso é o meu ir e vir, né? Tipo, acabou. Então, são muitas situações que você vai aprendendo a lidar uma vez que você decidiu, né? Não foi ninguém que impôs para mim, eu decidi fazer isso. Claro, porque eu acredito muito na questão da cobertura dos pais e tudo mais. Eu conversei com os meus pais, mas o ponto era a minha decisão. Eu acho que a grande ruptura é quando a gente decide. Se você decide, não, eu não vou. E eu vou até falar uma coisa que é um pouco séria aqui, mas às vezes a nossa ruptura ela precisa acontecer de um relacionamento abusivo. Está no relacionamento abusivo que te achata, que te oprime, né? Ou o ambiente, um emprego que te oprime, ou qualquer nível de ambiente que seja opressor para você, uma ruptura para você começar a se conhecer, para você começar a evoluir, é você decidir, não, eu não vou mais viver isso. Eu não vou mais. Eu não aceito mais. Então são rupturas no nível emocional, rupturas de comportamento, rupturas no nosso profissional. Tem uma série de coisas que podem ser consideradas como uma ruptura, mas eu acredito sim que principalmente quando a gente quer viver por propósito, existe um momento de ruptura. Ai, eu adorei. Essa resposta fez muito sentido pra mim, porque eu acho que a mudança de cenário, né? É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, tá? Ao alcance de qualquer pessoa. Exato. Você pode mudar detalhe, mas você pode, eu não consigo mudar de casa, eu não consigo mudar. Ok. Muda o ambiente para que o ambiente seja favorável para você. Muda os móveis de lugar aí no seu quarto. Sabe? Deixa confortável para aquilo que você quer fazer. Começa a mostrar para as pessoas que aquele é o seu espaço. Olha, quando eu tô aqui, é o meu momento, tá bom? Minha privacidade. Se você não tem um quarto só para você na sua casa, explica, olha, esse agora é o meu momento, tá? Só meu, ok? Eu quero me relacionar comigo. E é importante porque a gente recebe várias influências de como a gente vai se relacionar com a outra pessoa. E a gente, como mulher, tem um monte de incentivo de você tem que ser assim para ter um relacionamento, ou assim para você casar, ou assim para nananã. E tem um monte de padrões e perfis que a gente tem que seguir. O que não é verdade. Você tem que ser você tem que ser autêntica. Esse é o primeiro, sabe? A primeira quebra de padrão que a gente tem que viver. Então, a primeira coisa é você entender, não, olha, é isso. E a gente é muito incentivado a se relacionar com o outro, mas a gente é pouco incentivado a se relacionar com a gente. Tipo, quando eu me Totalmente. relaciono comigo, eu quero ter o meu tempo. Seja
né? Eu vou ler o livro que eu quero, com fone de ouvido. Claro que você não vai ser individualista, tem rotina, não é isso que eu tô falando, mas você precisa aprender a se relacionar com você, sabe? É maluquice, mas às vezes conversar com você, do tipo, isso, por que que você fez isso, Letícia? Eu faço isso com... Por que que você falou isso? Mas não Eu faço isso precisava também. falar isso, né? É loucura, mas se você não tem essa facilidade de falar, escreve, tem um diário. As pessoas acham que diário é uma coisa tão infantil. Mas, cara, tem pessoa que está vivendo cura de depressão, né? Porque essa é uma técnica que muitos psicólogos usam, porque elas estão conseguindo colocar para fora aquilo que está dentro delas. Né? O ser Sim. humano, em geral, é um ser relacional. A gente nasceu para se relacionar. E a falta de relacionamento, ela começa a trazer uma série de situações complicadas pra gente. Mas não é só o relacionamento com o outro, é o relacionamento com a gente. E se você quer ser melhor, você precisa ter um parâmetro em relação a você. Olha, eu não quero ter esse tipo de comportamento. Eu não quero ter esse tipo de resposta, esse tipo de postura, né? A gente conseguir se avaliar e falar, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero isso pra mim. Mas isso eu quero pra mim. E se eu quero isso, o que que eu preciso fazer para ter isso? Então, por exemplo, você quer ter, sei lá, uma rotina de meditação, de descanso, sei lá. Você vai ter que achar isso na sua agenda para fazer. Então, Sim. claro que qualquer decisão, ela exige um nível de ação. Tem até um conteúdo que não saiu ainda, né, mas já está gravado, que fala desse ciclo. Decisão, ação, ajuste e aprendizado. Então, você decide, aí você vai agir de acordo com aquilo que você decidiu. Se tem alguma coisa que precisa ser, né, organizada, você vai passar por um nível de ajuste e isso vai trazer para você aprendizados na sua vida. Então, esse ciclo é importante para a gente ter, né? Porque a gente fala muito de autoconhecimento, mas não adianta você só aplicar ferramentas e técnicas externas. Você precisa saber com quem que você está lidando, com os teus erros e com os teus acertos. Todos nós temos pontos fortes e pontos a melhorar. A gente precisa ser sincero com a gente nesse sentido. E tudo isso, Pri, querendo ou não, influencia no nosso propósito. Porque Influencia mulher, total. olha, mulher é um bicho abençoado, viu? A gente, quando a gente quer, a gente. Não, eu vou fazer isso e acabou. Mas às vezes isso não é o melhor para você. E a gente faz, se esforça, busca, faz, porque a gente é muito realizadora, nosso perfil mesmo, o perfil da mulher, né? O nosso sistema até fisiológico funciona para realizar. Por isso que a gente consegue gerar, por isso que a gente consegue parir, por isso que a gente consegue. Porque o nosso é pronto para. Qual que é o desafio? Não, não tem dor que me para, não tem situação. Mulher tem isso. Mas mulher, Total. em contrapartida, também tem as suas fragilidades. Né? O dia que a gente não quer, não quero. Hoje eu quero chocolate. Hoje eu quero brigadeiro e cama e cobertinha e Netflix, tá bom? É isso. Então eu acho que a gente precisa entender todas essas influências externas e internas, porque se a gente não tiver um bom relacionamento com a gente, dificilmente a gente vai entender o propósito que a gente carrega, né? Se a gente não consegue investir tempo em nós, imagina que loucura é isso. Você não consegue investir tempo em você? Que louco, né? Não vai conseguir fazer nada. Eu tenho uma experiência com diário, que eu só consegui organizar os meus pensamentos, porque eu penso muito rápido, quando eu comecei a fazer o diário. São duas Uau. experiências. A com o diário e isso de conversar comigo. Se eu erro, se eu falho, eu tenho mania até de me abraçar, eu dou beijinho. As pessoas acham que é loucura, mas dá muito certo. Dá muito certo. Não, são gatilhos. Eu tô aqui pra você, eu tô aqui por você. Ah. E eu gostei que você falou de parâmetro, que tipo assim, quais são os parâmetros hoje que reagem na sua vida? Como você sabe no que você se baseia pra você se tratar e pra você, tipo, tratar outras pessoas? Quais são os seus parâmetros? Olha, para minha vida é difícil a gente falar das outras pessoas, né? Isso é uma coisa muito delicada, porque a minha régua, o meu senso de justiça, ele não é o mesmo que o seu. Se a gente fosse fazer um teste de personalidade, por exemplo, os meus valores fundamentais, eles são diferentes do seu. Então, uma das Sim, coisas que eu tenho como premissa quando eu tô falando com alguém, aconselhando alguém em algum nível, é tentar respeitar aquela pessoa nos valores fundamentais dela, entender que o padrão Letícia não é o padrão daquela pessoa. Esse é um ponto. Eu acredito que isso está muito ligado à empatia. O sim, segundo ponto, falando com as outras pessoas, né, eu já vou falar de mim, mas falando das outras pessoas, o segundo ponto que eu, assim, aplico muito é nivelador. Então, tipo, vamos supor que a pessoa está falando de uma característica que dói muito.
poxa, eu tô nesse relacionamento e me faz muito mal, mas eu não consigo largar, isso me dói. Essa é a dor dela. Eu pego a minha maior dor, o meu maior complexo, a minha, sabe, aquilo que eu tenho de mais forte que dói em mim e eu nivelo. Então eu vou falar, deixa eu olhar para essa dor como se fosse a minha. Porque se a gente não faz isso, a nossa tendência é negligenciar a dor do outro. E aí a gente começa a dar resposta superficial, sabe? Ai, amiga, larga ele não te faz bem. Ai, amiga, será que você não vê? Ai, sabe? A gente começa a dar resposta superficial. Mas tem raízes ali que precisam ser arrancadas. E a primeira coisa que eu entendo que essa pessoa precisa é de amor e paciência, né? O amor, ele é paciente, pelo menos naquilo que eu creio, o amor, ele é paciente. Então, vamos lá, vamos de novo, olha, pensa nisso, olha isso. E eu acho que resposta pronta e essa questão de raciocínio pronto também, sabe? Olha, pega um, dois, três e tá pronta. E você entrega a resposta para a pessoa. Tipo, isso não funciona. Você precisa fazer perguntas e ela precisa chegar naquela resposta. Porque se ela não passar por aquele processo, aquilo não vai ser fixo, sabe? Vai ser uma coisa que você falou e passou, e dali a 2 meses a pessoa tá fazendo aquilo de novo. Então, para ser profundo, para ter transformação de verdade, em uma das aulas do nosso curso avançado eu falo disso, da diferença entre mudança e transformação. Não é só uma questão de palavra. No superficial é tipo, mudança é uma coisa, troca de roupa, eu mudei de roupa. Transformação é alguma coisa que vem de dentro. O raso é isso, mas tem muitas outras coisas aí. Então eu entendo que se você quer gerar algum nível de transformação, primeiro a transformação tem que passar por você. E depois você tem que ter esse nível de empatia, nivelando a dor, porque senão a gente tem, o ser humano, ele tem uma forte tendência a achar que a dor dele é maior do que a do outro, né? Essa é a primeira coisa. E não se colocar no lugar do outro, na realidade do outro. Eu ouvi isso fez tão sentido para mim. Às vezes eu posso me colocar no seu lugar, mas sem a tua realidade. Tá, mas qual a história da Pri? Qual a família? Qual o ambiente que ela vive? Eu só, tem que se colocar no lugar do outro. Beleza, mas você não sente como a dor do outro. E aí não vai funcionar. Então, é se colocar no lugar, mas entendendo o universo daquela pessoa. Isso tudo em relação a outra pessoa, né? Faz Parâmetros, muito como eu lido sentido. com esses parâmetros. E falando de mim, é claro, eu sou cristã, então eu tenho parâmetros bíblicos para muitas coisas. E tem algumas histórias em específico que eu gosto muito. Então, eu gosto muito da história de Ruth na Bíblia. E ela tem um padrão muito bem estabelecido, assim, completamente contrário ao que seria o natural, né? Ela, foi casada, veio de uma região, né, a região de Moab, ela era moabita. Os moabitas, na palavra, eles são, né, descendentes das filhas de Ló, que tiveram uma relação com o próprio pai. Então, tipo, vem de um cenário arrebentado. Mas Sim. ela foi preservada e viveu a promessa, enfim, entrou na genealogia de Jesus. Eu gosto muito dessa história. E tem muitos parâmetros na pessoa. Eu adoro pegar uma história que eu gosto, pegar a pessoa e analisar o perfil dela e ver características boas nesse perfil. Não é que eu quero ser Ruth, mas tem características em Ruth que eu gostaria de ter na minha vida. Então são parâmetros. Outras coisas, parâmetros e valores cristãos. Então, por exemplo, a minha tendência natural, a minha natureza é ser muito impaciente e muito explosiva. Então eu preciso com todas as minhas forças e energias, né, todo um mantra para eu não fazer isso. Então, se eu faço isso, se eu já mapeei o meu comportamento, e se eu dou uma resposta áspera ou uma resposta rude, a primeira coisa, eu não aceito isso. Porque a minha essência é boa. E eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu não gostaria de ser tratado dessa forma. Eu não gostaria de receber essa resposta. Então não é justo. Então, pelo menos uma característica que eu acho que é boa é que eu tenho isso de falar rápido. Então me perdoa, por favor, porque vamos se resolver. Eu tenho até uma angústia para resolver rápido situações, mas eu enxergo isso como uma coisa positiva, né? Claro que tem um tempo, um momento, enfim. Mas eu acho que eu me balizo muito por parâmetros bíblicos e comportamentos. Essa questão da personalidade que eu te falei, de algumas pessoas que eu acho que é interessante. Mas acima de todas essas coisas, eu creio que
Eu tenho um parâmetro maior, eu tenho uma referência, né? É claro que eu não tô nem na sujeirinha da unha, mas eu tenho o parâmetro de Cristo, que é amor, que não tem preconceito, que não faz acepção de pessoas, que está sempre disponível para assistir, ajudar. Então eu tenho esse parâmetro na vida, mas é difícil, né? É difícil você, porque tem vezes que você escuta coisas que você gostaria de retrucar, tem vezes que as pessoas fazem coisas que te machucam, falam Total. coisas que magoam, né? É normal, acontece. Mas eu também falo isso num dos conteúdos, né? A nossa responsabilidade. Então, a partir do momento que alguém fez algo com você, é sua responsabilidade como você vai responder. Porque senão a gente se coloca na posição de vítima, né? Ah, eu sou assim porque eu passei por abuso. Ah, eu sou assim. Eu não tô desmerecendo, tá? Eu passei por abuso também, mas eu tô só falando isso com naturalidade porque isso não me fere mais. Isso me traz consciência hoje. Então, assim, você passou por isso? Ah, eu sou assim porque eu passei por isso. Não é verdade. Você tem a responsabilidade, autorresponsabilidade de não deixar que isso te afete. Então você precisa entender um caminho. Se isso ainda te dói, entenda um caminho para que você possa vencer isso. Porque eu acho que esse é o ápice da nossa autoridade. É quando você escuta alguém que queria te ferir e você fala assim: Isso não me fere. E não fere de verdade. Tô falando de sentir, tá? Não só de fazer aquele joguinho de mulher. Ah, nem ligo. Sabe? É isso. Mas é o No tipo, sentimento. isso não me dói, entendeu? Eu ouvi uma vez um palestrante, foi muito legal. Ah, não vou lembrar o nome dele, ele é careca. Não vou lembrar o nome dele. Mas aí ele tava falando assim: ah, teve uns caras que me. Ah, seu careca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim: ué, mas eu sou careca mesmo. Ah, é o Leandro Tipo, Carnal. isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. É boa, é esse nome mesmo, canal. Eu já assisti essa palestra. Gente, ele é incrível. Ele, mas eu sou mesmo. Tipo, tá tudo bem, eu me aceito. E aí, às vezes, a gente escuta coisas. Ah, se você é bem resolvida, aí você escuta, ah, sua feia. Cara, eu sou feia talvez no seu padrão, que no meu amor, eu sou Bem, maravilhosa. Entendeu? Então, assim, é no padrão de quem? Porque, e se você tá resolvido, isso não te dói. Mas se você não tá, vai dar aquela pegadinha. Entendeu? Vai pegar alguma coisa aí e vai falar assim, não, não tô legal. Alguma coisa aí não tá legal. Então acho que é isso em relação a parâmetros de como lidar com o outro e de como lidar comigo. Não sei se respondi aí a sua pergunta. respondeu. Eu amei. Eu achei interessante que a primeira parte dá pra aplicar em qualquer coisa da vida, até em que empresa, pra dar feedback em outra pessoa e tudo mais. E Exato. eu vi uma live essa semana que vocês fizeram com a BioWoman, que é uma empresa que é associada Maravilhosa. a vocês, né? Como que Aham. funciona essa relação de vocês com o empreendedorismo, com esse mundo mais empresarial? Na verdade, o EVA ele é um negócio social, né? O EVA é uma empresa, tem um CNPJ, paga imposto, tudo direitinho. Não é E a uma gente ONG. tem esse. Não, não é uma ONG, é um negócio social. A Bianca até usou um termo que eu achei muito legal, preciso estudar mais, de um 2.5, que tá, né, pairando por um negócio, empresas e tudo mais, B2B, mas que alcança também um pouquinho do terceiro setor sem a caracterização de ser uma ONG. Eu gostei Tá. muito disso, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu achei isso realmente interessante. A gente sempre ganha, viu? É bom fazer live porque a gente sempre ganha. Mas falando disso especificamente, eu acho que você se posicionar e se relacionar dessa forma, eu acho que isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, né? Nós precisamos de conexões. Uma empresa precisa de conexões e uma pessoa também, para conectar os nossos ingredientes, para ter mais informação. Isso que a gente está fazendo agora é uma conexão. Então, poxa, Sim. eu estou ganhando, você está ganhando, as pessoas estão vendo, estão ganhando, elas vão comentar, a gente vai ganhar mais juntas e todo mundo ganha. E na questão do empreendedorismo, eu acredito que seja isso também. No caso da da Bianca, do Bill, é um carinho mesmo, né? A gente acompanhou. Opa, deu uma giradinha aqui pra mim. Ah, é o meu ou é o seu? Deixa eu aqui ler. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Abandona.
Pri, voltou? Oi, oi. Voltou? Yes! Yes! Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo também? Eu tô. Eu tô vendo a imagem um pouquinho embaçada, mas tô te ouvindo. Tá voltando a imagem? Pra mim, essa Tá imagem tá pixelada ótima. ainda. Acho que... Ah, então tá ótimo, eu vou continuar. Eu Tá. tava falando do Be Woman, né? Então, a Bianca do Be Woman, ela foi para a África com a gente como aluna. A gente viu esse processo, né? A gente acompanhou o nascimento desse negócio social. Eu tive alguns papos com ela. O Rafa também, líder da base, também teve umas conversas com ela. E tudo isso faz com que a gente tenha um carinho, né? A primeira ação a gente estava lá, na entrega dos absorventes. Então, tudo isso traz uma proximidade. A gente acredita muito na mensagem que ela carrega e ela também acredita muito na mensagem que a gente carrega. E a gente já teve a oportunidade de fazer juntas. Então, acho que essas pessoas, a gente cria vínculos e pensa que, às vezes, a gente não tem essa visão de uma empresa, né? A gente acha que a empresa é mais fria e tudo mais, mas, assim, uma empresa ela é feita de pessoas. Não tem Sim. jeito. Então, as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm emoções, e quando a liderança dessas empresas manifesta isso, essa conexão na empresa é ainda mais especial. Então, eu acho que como a gente lida com empresas, estando aberta a possibilidades, estando aberta a o que a gente pode fazer juntas. Porque assim, o que eu quero é que as mulheres sejam impactadas, que as mulheres entendam que elas carregam um propósito. O que a gente pode fazer junto? O que você tem que eu tenho que a gente vai fazer junto e vai arrasar? Então, eu acho que é isso, a gente ter leveza e também entender se está alinhado com o nosso propósito. Não vai sair conectando com qualquer pessoa, né? Não quer dizer que as pessoas não são importantes, mas é que a gente precisa entender o que faz sentido porque a gente está falando e porque a gente está fazendo. Porque, por exemplo, uma sociedade é como um casamento. Então, você precisa conhecer com Total. quem está casando, né? No caso de uma parceria de uma empresa, tem um pouco menos esse nível de seriedade, porque não tem o dia a dia, as contas, as responsabilidades, mas os ideais precisam estar muito. Então, acho que esse é um ponto legal. Muito, Eva, como eu falei, tem cursos digitais e a nossa ideia, a gente trabalha no 80-20. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo isso, então eu tô falando disso. 80-20. 80-20 é isso, assim, ó. Quando o lucro que a gente recebe, 80% é reinvestido no propósito de mulheres. E 20% só supre o que for de necessidade de gastos, equipe e tudo mais. Então, Eu de nunca vi ninguém tudo que... falando disso. Pois é, pois é. Eu já A ouvi pra gente outras coisas, mas assim não. tem aquela de 80%, 20% de trabalho que 80% deveria fazer, que é de Pareto e tal, mas no nosso caso 80-20 é na questão do investimento em propósito. Então 80% de tudo que a gente arrecada com a venda dos cursos, com os nossos conteúdos, é revertido a gente tem tem um mínimo que a gente precisa para a gente poder ir para a África aplicar esse treinamento gratuito para as mulheres e o que a gente precisa para aplicar em treinamentos aqui no Brasil. Então a gente tem só esse, chegamos nesse? Então vamos embora. Então a gente tem essa dinâmica do 80-20, porque a gente não trabalha por dinheiro. Porque não precisa. Não precisa de dinheiro, hipócrita, não é isso. Não, mas o dinheiro, as coisas elas vêm, elas acontecem. Então a gente tem, por exemplo, outras iniciativas para que a gente tenha um recurso maior, pessoal, frio, as coisas, enfim. Porque esse propósito desse negócio é investir em mulher. Eu acredito nisso com todo o meu coração. E é por isso que eu me movo por isso. Hoje, nosso 80-20 é pequenininho. Mas eu acredito que daqui a uns anos esse 80-20 vai ser grandão, a gente vai arrasar. Cada vez mais mulheres alcançadas e vai ser incrível. Eu também acredito. Lê, trazendo agora, você falou que vocês estão trabalhando mais em conteúdo digital e vocês têm curso e tudo mais. A gente está em um momento que, Sim, pelo menos do meu ponto de vista, é um momento de transformação. O que aconteceu fez as pessoas se conscientizarem de que a gente precisa do outro, de que a gente não tá sozinho. Eu acho que até a solidão que algumas pessoas estão passando está trazendo tudo isso à tona. Então, para esse momento do mundo,
Qual que é a visão do seu projeto? Qual é a sua visão? Qual é a maneira como você vai lidar com as coisas a partir de agora? Bom, primeira coisa é o que você falou do momento. Eu acho que a gente não pode tomar decisões a longo prazo com base no momento. Eu não posso decidir o futuro dos próximos 10 anos do Eva nesse cenário de agora. Eu tenho um cenário que é ideal e tenho um cenário real, né? O Sim, cenário ideal eu nunca vou perder de vista, porque isso é o que faz com que eu acorde e me mova todos os dias. O cenário real é o que eu consigo fazer nesse momento até que eu possa tangibilizar o outro que é maior. Então, eu acho que todo mundo está, sim, passando por uma fase de transformação e a gente entrega bastante conteúdo gratuito, enfim, para que ajude as mulheres nesse momento, mas é um momento. Então, eu não posso pautar as minhas decisões de longo prazo nesse momento. Então, o Eva continua a todo vapor, a gente continua realizando, a gente continua com um plano de que assim que possível a gente quer ir para a África, sim, entregar o treinamento para as mulheres. Claro, assim que possível, considerando a segurança para as mulheres que vão receber, a nossa segurança na questão de contaminação e tudo mais. A gente não é ingênuo nesse sentido, mas vamos fazer assim que possível, mas assim, literalmente assim que possível. Não vamos esperar agora, então. Por isso, eu só vou ter um treinamento da África em 2023. Imagina! Assim que possível, eu tô baixando lá. Meu passaporte tá coçando, assim, ó, para viajar, entendeu? Meu passaporte tá, mamãe, me leva para passear, por favor. Então, assim, mas falando talvez uma decisão mais empresarial, mais racional, eu acho que esse é o meu maior conselho. Você não pode tomar uma decisão do teu futuro, tipo, agora a gente vai só trabalhar com digital, porque o web é digital. Não, mas é o que a gente consegue fazer no momento. Então a gente vai fazer, a gente vai melhorar e a gente vai fazer e vai entregar da melhor forma, né? Mas é aquilo, uma vez uma pessoa falou isso e eu guardei. Na verdade, estou lembrando aqui, quem falou isso foi a Are, a Are do Eva, de ser um missionário digital, né? Eu não acredito nessa porção do missionário digital, porque a gente também tem essa veia, né, de missões, de ir para os lugares. Cadê o olho no olho? Cadê segura na minha mão? Cadê o abraço que cura de verdade, como a gente já viveu? Então, eu acredito nessa porção do digital, sim, mas eu não abro mão de dar um abraço numa mulher que está chorando, que recebeu um conteúdo que viveu transformação e que fala pra gente depois, meu, isso que você. Eu lembro que foi uma frase que eu até coloquei num dos exercícios das alunas, né? Não para. Uma moça me abraçou e falou assim: não para de fazer isso que você está fazendo, né? E aquilo, meu, é isso, tá bom. Obrigada, Deus. Precisava dessa. Então eu acho que é essa porção de você entender o teu momento, respeitar o teu momento, porque se eu sair aplicando um monte de ferramenta presencial agora, eu não vou conseguir ter resultado. Então entende o seu momento, mas acho que isso também vale para a vida. Momento crente vai. ministrando, né? Você não é o teu momento, você não é o teu problema, você não é a tua dor. Você está passando pela sua dor. Do tipo, eu sou. Não, você não é, você está. Eu sou doente. Não, você não é doente, você está doente. Eu sou problemática. Você está com um problema. É diferente. Né? Muda tudo. E às vezes a nossa intensidade feminina quer amplificar coisas que são ruins. Mas a gente só pode amplificar o que é bom, o que nos faz evoluir. Hábitos evolutivos a gente amplifica, né? Então eu acho que é esse o conselho para esse tempo. Entende o seu momento, aplica tudo que você puder fazer nesse tempo, mas não perde o longo prazo de vista, porque vai passar. É mesmo. Eu vou abrir para perguntas agora. Eu tô vendo. Deixa eu ativar os comentários. Eu Então, quem abro. tiver pergunta agora pode fazer todas as perguntas. Tá entrando. Pergunta. Se não tiver, pode fazendo você. Pri, vai fazendo pergunta aí enquanto as meninas estão Se empolgam, perguntando. né? É. E, na verdade, dicas de livros, de séries e de coisas que você começou a ler e estudar e te ajudaram no seu processo. Eu tenho alguns livros que eu trouxe aqui para indicar. E também que você possa identificar com mais clareza o teu propósito.
Então, a primeira pergunta. Pode falar? Pode falar a primeira? Ah, tá travando? Tá travando qual dos dois? É? Então, deixa eu voltar aqui. Antes de eu falar dos livros, eu queria deixar 4 perguntas. Voltou? Voltou? Oi? Voltou? Tá, não tô ouvindo. Não sei se você respondeu. Voltou? Eba! Então, eu vou falar de algum. Você ama. O que você ama? Primeira pergunta. Beleza? Publicar. Aí, a segunda pergunta. Deixa eu anotar aqui. O que o mundo precisa? Porque muitas vezes o que a gente carrega de ingrediente está relacionado a uma necessidade. Por exemplo, meu ingrediente é falar com mulheres. Então, qual que é a necessidade? Mulheres que não entendem quem elas são, então sempre responde alguma necessidade que o mundo precisa. O que eu poderia ou sou paga para fazer? No caso, a nossa profissão, né? A profissão tá sempre, Aí, nem mais sempre tá uma. atrelada, né? Ou a profissão também é uma pista? Não, mas nesse caso, pode ser uma pista, assim. Nesse caso, o que você poderia ser paga para fazer, que você ficaria muito feliz. Ah, se eu fosse paga para ensinar mulheres, isso ia ser maravilhoso. Então pode ser tanto um poderia quanto aquilo que você já faz, né? E a última, o que o que você é boa. E uma outra pergunta que você é boa. Olha, Grazi! Uau, linda! Estudou comigo, a Gra. Que você é boa em fazer. Então, são são algumas perguntas aqui. Então, essas 4 perguntas ajudam a gente a identificar o nosso propósito, mas tem uma outra também que ela é matadora. Essa é matadora. O que você faria se não precisasse de dinheiro? Essa é assim. Essa é O que muito você boa. faria se não tivesse que pagar conta, se não tivesse? Essa é muito boa na questão do propósito, né? Então, eu queria só deixar essas 4 perguntinhas aí, porque eu acho que isso é muito legal. Muito E mesmo. isso ajuda muito a gente a ter uma pista do nosso propósito, tá? Eu vou falar primeiro das Nortear. séries. Isso, tem aquela série no Netflix na veia, né? Netflix maravilhoso. É aquela série Madame C.J. Walker, né? Madame C.J. Walker, né? Não sei como fala isso em português. Walker? É, Walker, não tem jeito. É o Walter. E ela é muito maravilhosa, porque ela fala de uma negra que viveu, foi a primeira milionária nos Estados Unidos. Então, Isso, por assim, cara, esforço numa próprio. época que isso é por esforço próprio, self-made, né? Tem até o subtítulo é self-made, tipo, aquela que se fez, né? Você conseguiu se fazer, se promover. Então, esse eu acho isso, Madame C.J. Walker, a Areta escreveu aí. Essa é uma série fantástica, curtinha, maravilhosa. Essa eu acho muito boa. Tem uma outra série que é latina, que como é que fala? As Telefonistas. É Ai, muito eu amo. legal. As telefonistas falam também de mulheres que trabalhavam numa companhia telefônica, que começaram a galgar novas posições. Então, por que que a mulher não pode ser contadora? Por que que a mulher não pode ser, ela só pode ser telefonista? Lembra aquilo que eu falei? A expectativa cultural, a expectativa das pessoas. Então, assim, qual que é a expectativa social em relação à mulher? Ela só pode ser telefonista. Então, é muito Essa série legal mostra como tudo ele. isso. Exatamente, essa série retrata isso de uma maneira muito legal. Eu amo. Gosto muito dessas duas. O filme maravilhoso da Michelle, né? Plena.
Michelle Obama, né? Michelle Obama! Michelle Obama! Então, a Michelle maravilhosa, porque ela é um ícone, não tem como. Eu acho que são boas indicações aí. Ah, tem bastante, assim, mas essas são muito, eu acho que são muito relevantes e dão um up, assim, sabe? Você sai de lá querendo ser uma mulher melhor, assim, você fala, opa, é isso, quero isso. E eu separei alguns livros, mas eu separei dos que eu tinha aqui. Então, esse aqui, ó, eu gosto muito. Eu também amo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque lembra que eu falei que a gente não faz nada sozinho? E tem que ter Sim. pessoas, tem que ter conexões. Então, eu acho que esse é um livro muito chave para você conseguir se relacionar melhor, né? E, enfim, eu gosto muito. Esse aqui, O Caso dos Exploradores da Caverna, Que né? O legal, assim, não Caso dos conheço. Exploradores de Caverna. É. Eu li esse livro na faculdade de Direito. Mas, cara, tanto que tem aqui, ó, Entendendo as Leis com Clássicos de Direito. Mas esse livro tem uma mensagem fantástica. Ele fala de uns caras que foram para uma caverna explorar, né? Exploradores da caverna e ficaram presos lá. E aí eles começaram a, tipo, meu, o que a gente vai fazer? A gente vai morrer, não tem que comer, e agora? E em contrapartida, tinha toda uma sociedade, uma expectativa. Mas eles começam aquilo que eles definem como possibilidade. Eu não posso contar tudo, senão não vai ter graça, mas acontece uma coisa que as pessoas têm que sair de lá depois, né? Mas esse livro, o grande chave dele é que ele te faz pensar fora da caixinha, mesmo. Ele te coloca numa sinuca de bico para te mostrar que nem toda decisão é fácil e rápida na sua vida. Então não dá. Por exemplo, aqui acontece, eu não consigo essa boquinha, né? Que acontece um assassinato. Acontece um assassinato e eles têm que ser julgados. Eles falam: "E aí? O que vale, matar ou morrer? E aí? Ai, E se fosse você nesse lugar? Como que você vai julgar?" No caso, está muito relacionado a direito, mas ele traz uma ótica de que as decisões elas não são tão simples quanto parecem. E eu quero dizer que a nossa vida é assim, né? Não é tão simples quanto. Não dá para tomar uma decisão em relação à sua vida rasa. Do tipo, você tá num relacionamento abusivo e eu falo, sai desse relacionamento agora. não rola. Cara, não é assim. Tem muitas coisas que você precisa ponderar. Então é muito legal esse livro porque ele traz isso e ele é inspirado em Sócrates e Platão que tinham esse ideal, né? O que tem do lado de lá, né? Então às vezes eu queria, né, até deixar essa pergunta. E aí, mulher, qual que é a vida do lado de lá do propósito, né? Como que seria a vida feliz de quem vive propósito? Eu acho que um livro, esse aqui ele é cristão, né? Mas é O Reino de Ponta Cabeça. Ele fez bastante sucesso. Ele traz eu acho que o mais legal, não só questões de reino cristão e tudo mais, mas ele traz uma quebra de paradigmas assim, fantástica. E eu acho que tá um pouquinho alinhado com o que eu tô compartilhando aqui, né? Total. Quebra de paradigma e você entender que você não faz nada sozinho. Então, esses livros. Quando sair o livro da Michelle Obama em português, corre e compra, tá? Essa é a minha indicação, por favor. Já tem em português. Já tá disponível? Então corre e compra. Eu também vou correr e Tem na comprar, Amazon. porque eu vi em inglês só. Eu até tenho ele em inglês já, mas não vi em português ainda. Mas que ótimo, bom saber. Mas eu gosto de ler inglês também para dar uma praticada, é importante. A Dani Bocagini entrou aí, nossa professora de inglês da Africana, maravilhosa, linda ela. É bom que ela já ouça que eu estou lendo em inglês, viu, Dani? Estou lendo em inglês, Dani. E eu acho que é isso, acho que é quebra de paradigma para que você possa viver aquela ruptura que eu falei, né? É muito importante. Eu acho que eu só queria falar, assim, resumo do resumo, três coisas. Você precisa, primeiro, né, entender quem você é, não quem as pessoas querem que você seja. Então, a primeira Sim. coisa, você precisa se livra das expectativas sociais e tudo mais, entender quem você é. Eu acho que o segundo ponto é você identificar o teu momento de ruptura. Ele vai acontecer. E ele é fruto de um relacionamento com você. Você se relacionou com você, entendeu isso, então, um momento de ruptura. Então, primeira coisa, se livra das expectativas sociais e né, entenda quem você é. A segunda coisa, você
ter esse momento de ruptura, buscar pelo menos esse momento de ruptura, né? E acho que ainda nessa, né, buscando o teu momento de ruptura, olhe pessoas que você gostaria ou então que carregam coisas que você gostaria na sua vida. Então, pessoas que você gostaria de ser ou de ter perto de você, sabe? Essas inspirações, elas mostram muito sobre quem a gente é. E eu acho que a terceira, que é matadora, absurdamente maravilhosa, é não tenha medo do que vai ficar para trás. Tipo, não tenha medo de deixar coisa para trás, sabe? Porque tem um caminho lindão na frente. E às vezes a gente precisa romper com coisas que estão para trás para que a gente possa se lançar no nosso propósito. Então, essas três dicas aí que eu tenho para finalizar, mas acho que é isso.